Estamos de volta aqui na Rede Vida, falando hoje sobre infância. E, padre, eu quero aproveitar, né, que a gente está no canal da família, que a Rede Vida tem uma preocupação enorme com a verdade, com a qualidade. Todos os programas da Rede Vida, qualquer criança pode acompanhar. Aqui não tem nenhum problema de violência, de mentira, de exageros. Mas olha, aqui vale uma reflexão também para os pais com relação ao que os seus filhos veem na internet e na televisão. Porque eu fico tão preocupado às vezes, né, sem fulanizar, mas eu vejo alguns programas da tarde na televisão brasileira, em canais abertos, com apresentadores profundamente violentos, né, usando palavras horríveis, e a criança está em casa vendo aquilo. Então, você que é mãe, pai, toma cuidado com isso, porque a criança está numa mistura, de repente ela vê o desenho de um lado e ela vê uma programação totalmente violenta, mostrando os exageros, os erros humanos, né? Exatamente para vulgarizar as pessoas, achando que aquilo dá audiência. E é muito ruim, porque isso entra na cabeça do seu filho. Então, tomar cuidado com aquilo que fica ligado na sua casa, porque essa formação da personalidade depende dessas relações todas. Aqui depois do programa você tem o Jornal da Vida. O Jornal da Vida aqui é de extrema qualidade, uma preocupação enorme, né? Você viu a tribuna antes da gente, foi acompanhando cada coisa que é feito aqui na Rede Vida, né? Os padres que tem aqui, os outros apresentadores, com essa preocupação de que jamais a gente pode criar qualquer conceito, nem por busca de audiência, por nada que possa deturpar a mensagem da dignidade da pessoa humana, do valor à vida, do respeito à vida, do significado que é a família. Então fica aí a nossa sugestão para que você acompanhe aquilo que seu filho está vendo na televisão e na internet. Mas vamos falar do Juntos pela Vida? E é com muito carinho que a gente prepara toda essa programação. Eu, aliás, além de apresentador, também estou um pouco por trás, não só do Juntos pela Vida, enfim, tem essa graça. Porque eu digo sempre, Chalita, a mensagem não é nossa. E por isso que a gente tem coragem de dizer. É a mensagem de Deus. Cada um dá com o seu enfoque dos valores que estão dentro dos fundamentos, né? Antônio Múltiplo, o seu João Monteiro de Barros, nosso fundador, né? Dom Luciano, que idealizaram uma TV que proporcionasse o bem. É claro que a gente muitas vezes prefere e opta por espremer o sangue desses programas do que ver o bem. E a gente passa por dificuldades no nosso país e desde setembro nós iniciamos, da Alcides, o Embrac, que é mantenedor da Rede Vida de televisão, uma grande campanha. Por quê? Para manter uma programação católica de qualidade, a gente precisa de recursos. Para avançar com essas novas tecnologias e chegar aos jovens, chegar às crianças, a gente precisa de investimento. E por isso a gente não tem vergonha de estender a mão e dizer, olha, sim, nos ajude a construir essa casa. Porque se é um canal de graça, você também pode ser um canal de graça. Não com o que sobra, não com o que você vai tirar do seu dízimo, muito pelo contrário, mas um algo a mais, porque você recebe esse serviço gratuitamente. E aqui é assim, hoje a gente chega em HD, o som com qualidade de Blu-ray lá em casa, tudo isso gratuitamente. Por isso que a gente estende a mão e fala, liga pra gente, é 0 operadora 11 42 10 0370 e você diz, olha, eu quero ser um benfeitor, eu quero colaborar, ajudar programas como o do Chalita, que chegam aqui em casa com essa mensagem de amor, de vida, de dignidade, que ajuda a minha família, ajuda a minha reflexão, ajuda que eu seja uma pessoa melhor. Pode contribuir com qualquer valor, padre? Qualquer valor. As meninas explicam, elas estão para explicar o projeto. Você pode pedir missa, fala, olha, eu quero, mas eu quero que reze. Eu rezo toda segunda-feira, às 19 horas, no Santuário da Vida, onde é a geradora da Rede Vida em São José do Rio Preto, uma missa especial na intenção dos benfeitores. Então, toda segunda-feira eu vou estar rezando. Tenho o da Alcides, da meia-noite às 2, todos os dias da semana. Então, a gente cria essa corrente de graça. Nós temos, falar assim, um bom produto. E nós sabemos que esse produto tem que melhorar a cada dia, que são os nossos programas, que é a nossa grade de programação. Mas a gente estende a mão para que isso ainda seja melhor, chegue melhor, faça a graça acontecer ainda de maneira mais intensa. Então liga lá, 11 42 10 0370, 0, né, operadora 11 42 10 0370 e diga, olha, eu quero ser um benfeitor, quero fazer parte desta família, o Juntos pela Vida.
Sabe que eu tenho um carinho enorme pela Rede Vida desde quando eu lancei o meu livro, Educação, Soluções e Afeto, que eu tinha 20 anos, e eu fui lá em Rio Preto, no Tribuna, lá começando o Tribuna, para Luiz Antônio Luiz Antônio, exatamente, né? E era muito legal, porque a gente ficava hospedado como a TV lá, né? transforma, hoje o Tribuna tem um pouco uma outra característica, mas era uma delícia o Tribuna para aquela época, porque também, você tinha uma bancada, entre as pessoas fax, ligavam. Né? Era por fax, era né? Fax, chegava o fax ali, né? Ligavam, era uma coisa. As coisas vão se transformando. Estamos ficando velho, né? Já dá para olhar em perspectiva. Já dá para olhar em perspectiva. Mandar um beijão aqui para a Márcia, professora, não sou psicóloga, mas acho que marcas profundas são adquiridas na infância. Vejo algumas crianças que sofrem muito na infância e quando crescem não conseguem se libertar desses traumas. Por isso a importância de uma boa educação, com muito amor. Aqui a Patrícia de São Paulo. A lembrança da infância é o único sonho real que nos resta na maturidade. Eu tive uma infância maravilhosa. Que saudades das brincadeiras de esconder, de queimada, pular corda, subir na árvore, pegar uma goiaba para comer. Hoje as crianças com 2 anos já estão com tablet, que a gente falou aqui. Feliz daquele que tem as lembranças bonitas dessa infância. Vamos para as ruas. Qual que é a importância da infância na vida e na história de uma pessoa? Eu acho que ela é muito importante, né, para moldar a personalidade, o caráter da pessoa e quem que ela vai ser quando ela tiver mais velha. A infância é definitiva para a formação do caráter e depende de estarem dentro das famílias e conceitualmente protegidas. A infância é o que cria quem a gente é hoje, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente depositou de expectativa é quem a gente ia ser quando crescer. Acho que tudo isso cria quem a gente é hoje, nossos valores e princípios. A educação do lar é muito importante. E a criança tem que brincar. Estudar, mas tem que brincar. É interessante que a brincadeira, né? Às vezes os pais ficam preocupados com que os filhos estudem demais, é importante estudar, né? Os poros estão abertos ali para aprendizagem, mas a brincadeira, ela desenvolve a criatividade e a inteligência. A brincadeira faz com que uma série de estímulos possam te ajudar, né? O brincar de esconder, o brincar de contar história, brincar de personagens. Eu me lembro que eu brincava que eu era papa, então eu punha uma toalha aqui, subia em cima da mesa assim, uma mesinha baixa e ficava, né, celebrando, fazendo discurso e inventava um monte de palavra. E meu pai fala, filho, mas essas palavras não existem, filho. Mas eu achava que papa podia usar palavra que não existia. Fazer neologismo. E eu brincava de ser Ayrton Rodrigues também, olha que era apresentador de programa de televisão, né? E aí acho que Almoço com as Estrelas, que chamava o programa, e aí eu chamava os convidados, pequenininho. E aí sempre o meu foi a missinha astronauta. Astronauta. Eu tenho um amigo que ele deve até lembrar, hoje ele é médico, numa cidade que é Rondonópolis, no Mato Grosso, Kleber. A gente subia numa gaiola de caminhão, acho que tinha lá em casa, etc e tal, de levar gado. Né? Nós brincamos assim, acho que uns 3 ou 4 anos, a mesma brincadeira. E tem dia que a gente passava 8 horas, porque a imaginação era uma coisa, era, né, um coberto, aquilo lá ficava no alto, então você tinha um balanço para pousar e para levantar, e a gente explorava aquele quintal, né? Era uma coisa assim, é a boa lembrança que lembra assim, fala assim, olha, eu acho que grande parte do caráter que a gente tem hoje foi a partir daquelas brincadeiras, daquelas explorações e de ver o que está além, né? Ver o que está além do simples ali, do comum do dia a dia. Às vezes a gente quer coisas tão grandes, tão intensas e esquece do comum, né? Porque eu acho que o azul, as cores, elas só podem ser percebidas de fato quando a gente consegue ver o que está atrás delas, né? Já diz o grande escritor, né? O essencial está não naquilo que a gente vê, né? Claro que aquilo que a gente vê é importante, mas se a gente aprende a ver com a alma, a gente vê o que é essencial nas coisas. Sabe que esses dias, numa palestra falando sobre desejos, né? Uma palestra de filosofia, um pai falou assim para mim, falou assim, Charlito, mas você imagina o seguinte, né? Que o desejo do meu filho é uma bicicleta e eu não tenho dinheiro para dar essa bicicleta para ele, né? Quer dizer, eu já vou frustrar o desejo dele? Eu falei, não, mas isso não é uma frustração de desejo. É tão bonito você sentar com o seu filho e falar assim, filho, sabe que você é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Eu faria de tudo para te dar uma bicicleta, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma bicicleta. Eu quero te dar de presente do seu aniversário, passar o dia todo com você. Esse ano não vai dar para ter uma bicicleta. Se ano que vem eu conseguir, eu te dou uma bicicleta. Se não, você sabe que o meu amor você tem sempre.
essa sinceridade do pai dizer isso para o filho, né? Como essa angústia, pessoa que fica procurando emprego, né? Para mim é uma cena tão dolorosa, padre, né? O homem que sai de casa, ou a mulher que sai de casa, né? E o filho sabe que ele foi buscar emprego e às vezes ele passa o dia todo, ele leva o currículo, vai numa entrevista e tal, e aí ele volta, o filho, e aí, pai? E não conseguiu. Não conseguiu, mas vai conseguir. Agora, falar a verdade. Eu acho que essa construção, esse pacto de verdade que as famílias precisam ter é fundamental. Porque o filho ele não precisa imaginar um pai que é o mais rico que os outros pais, que tem mais coisa que os outros pais, que é mais perfeito que os outros pais. É o meu pai, é quem eu amo, é quem me dá amor, é quem chora comigo, é quem sofre comigo, né? É minha mãe que tem medo que eu caia, que eu me machuque, que cuida de mim, que sabe me orientar, me dar bronca, mas sabe cuidar também, né? Exato. Se uma criança sobe em cima de uma mesa e ela leva um tombo e cai e machuca, primeiro a mãe vai cuidar do machucado, depois vai explicar que não deve subir em cima da mesa. Mas primeiro ela tem que amar, né? Mas é verdade. Eu acho que falta... A gente vive um mundo de muita informação, de poucas verdades. Né? A gente está discutindo isso na academia da pós-verdade. Né? E esse dia foi interessante, eu fui convidado justamente, depois de uma palestra falando da questão do suicídio, toda essa coisa da baleia azul, etc. e tal, que foi um sucesso, assim, o evento foi montado em 2 dias. Os jovens, a partir de algumas falas, falaram, padre, nós vamos voltar. E é uma escola que não é católica, nada, para falar dessa questão da pós-verdade. Eu acho que falta muita referência. Hoje, nós estamos baseando em muita informação, pouca sabedoria. O Google tem muita informação. Talvez nem todas sejam verdade, mas ele é zero. O algoritmo dele, que é a maneira que ele pensa internamente, é zero em sabedoria. Pode levar sabedoria? Pode, mas a sabedoria é algo interno, é como a experiência. Eu gosto no campo da filosofia a gente abrir o leque, né? Por exemplo, se a gente está de olho meio fechado, a gente consegue concentrar num ponto. À medida que a gente vai abrindo o olho, a gente tem a capacidade de ver mais. Uma coisa que eu acho muito importante hoje é a gente não esquecer que também foi criança, foi adolescente. Ser adolescente é uma época terrível da vida da gente. A gente não é nada. Está tudo em transformação. Nossa, né? Que coisa, o hormônio sobe a gente vira. Pai e mãe esquecem de adolescente. Fala, meu filho, aí eu viro para ele e falo assim, mas espera lá, você foi um santo adolescente? Nossa, mas eu dei um trabalho. Eu falei, então, seja o melhor pai que você gostaria que o seu pai tivesse sido para você. Não fazendo aquilo que necessariamente o teu filho quer, mas fazendo aquilo que é necessário. Porque aquilo que é necessário, acho que hoje a gente tem que definir isso também. O que é importante, o que é necessário, o que é supérfluo na educação. Nós falamos aqui de tempo produtivo. Para que colocar karatê? A maior discussão hoje em catequese nas nossas paróquias, e aqui eu reparto essa dor com todos os padres, é que a gente tem que criar horários alternativos, porque os pais não colocam a religião como a coisa mais importante. E eu falo assim, essa é a única herança que o teu filho não vai perder nem depois de morrer. Essa é a única herança que vai. A educação na fé é a única herança que continua. Porque você pode até dar um diploma, ele vai acabar, porque lá diante de Deus não tem, eu acredito que não tem diplomação, livre docência. Você não tem que entregar ali. Exatamente. Mas a tua fé, isso vai ser colocado diante de Deus. Então, eu acho que a gente tem que distribuir na educação como um todo, porque a educação a gente está falando da formal, mas a gente está falando da principal, que é a educação para a sabedoria que a criança tem em casa, não é? Ninguém pode se eximir dela, porque eu recebo o outro como um dom, como um presente, e presente eu não nego, e presente vem embrulhado, até os presentes de Deus, é uma pessoa nova, totalmente nova, que você vai ter que ir descobrindo ao longo dos anos, etc. e tal, a personalidade, as sinapses que ela fez, que são diferentes das suas, e aí a gente vai criando tolerância, respeito. O pai que é intolerante não respeita que o filho é uma outra pessoa, também cria uma continuidade de si mesmo, como você falava, tem que ser o profissional que eu não fui, tem que ter o casamento que eu não tive, tudo isso. E aí a gente cria um monte de criança mimada, em vez que sabe lidar com a sabedoria. Então a gente precisa, na educação, o que é supérfluo? Muitas vezes eu digo para os pais, pode dar esse presente? Pode. Pode levar para a Disney com essa idade? Pode, tem condições, mas convém. Não convém
não barganhar as coisas, que também você fala assim, se você tirar 10, não, a obrigação de estudar é de todos. Contratar. Exato. Exato. Vamos cumprir essa etapa e vamos ganhar isso. Exatamente. Vamos cumprir uma outra etapa e ganhar exatamente. isso. Né? Porque a vida é assim. A vida é assim. Eu não vou sair, vou chegar e vou ser o que eu quero. Eu não vou deixar o quarto. Eu me lembro uma lição de casa que eu limpo meu quarto desde os 6 anos. Desde que eu comecei, eu organizo meu quarto. Até hoje, a funcionária lá ajuda, eu democraticamente coloco as minhas camisas para que eu use todas, então, etc e tal. Mas eu gosto muito de arrumar o meu guarda-roupa, porque aquele é pedaço que desde os 6 anos eu aprendi a arrumar, ou seja, eu tenho meu espaço. Ali o meu quarto, se você tem a oportunidade de ter um quarto sozinho, deixa o seu filho arrumar a cama, fazer aquele papel de ter a responsabilidade por ali. E ali começou a minha responsabilidade. E hoje eu sei que, por exemplo, quando a gente cuida de uma paróquia, cuida de determinadas coisas, a gente tem uma visão geral, porque antes, desde pequeno, a gente foi educado a olhar as coisas com carinho. Aquilo sou eu que ia usar. O chão tinha que estar limpo porque eu ia usar. Eu percebo hoje que a gente não é educado, sei lá, por mais que a gente fale ainda, grande parte das enchentes na cidade são porque a gente joga papel. Padre Márcio, que bom te receber aqui. Bem, muito bom. Venha mais vezes, uma honra, muito legal. Eu que agradeço. Estamos chegando no final do programa, muito bom esse bate-papo com você. Na semana que vem a gente vai fazer um programa sobre os santos que nos inspiram. Qual é o santo da sua devoção, né? Vários. O que você pode aprender com São Francisco, com Santa Teresinha, com Santa Rita, com São João, com São Pedro, com Santo Antônio, né? O que a gente pode olhar para essas pessoas que também sofreram, que também choraram, que também tiveram as suas dores, mas que tiveram uma meta, um foco, um olhar especial na vida, que foi ser um novo Cristo, né? Talvez esse ser o novo Cristo é que faça com que a gente ame mais as pessoas. Fiquem com Deus, uma linda sexta-feira, um bom final de semana, fica agora com o Jornal da Vida, a gente se encontra quinta-feira aqui.